Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Grupo CPFL Energia. Falaremos hoje do resultado do terceiro trimestre de 2025. Sou Carlos Serino, diretor de Relações com o Investidor do Grupo CPFL, e hoje vou conduzir a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, e demais executivos da companhia. Durante a apresentação, vocês poderão utilizar o botão Interpretation para canais em inglês ou português, né? Lembrando que a apresentação em inglês também está no site de RI. E só para lembrar mais uma vez que ao final da apresentação, abriremos aqui a sessão de perguntas e respostas, e todas as perguntas serão feitas ao vivo. Para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que se encontra aqui na parte inferior da plataforma. Lembro que todo o evento está sendo gravado e passo então a palavra ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação. Obrigado, Serino. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso call de resultados do terceiro trimestre. Esse trimestre, pela primeira vez, fazendo o call aqui da COP30 aqui de Belém. Bom, eu passo aqui então na página 3 para os nossos destaques. O EBITDA, valor de 3 bilhões e 165 milhões, um crescimento praticamente estável em relação a 24, uma variação de 0,3%. No acumulado, estamos aqui de 10 bilhões de reais, um crescimento de 1,9%. Nosso lucro, 1 bilhão 376 milhões, com crescimento de 3,3%. No acumulado, 4 bilhões 178, uma leve queda aqui de 0,2% em relação ao ano passado. A nossa dívida, a alavancagem no critério dos covenants financeiros em 2,19 vezes, também praticamente em linha com os trimestres passados, em torno de 2,20 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. O CAPEX, com uma expansão importante de 19%, atingindo aqui 1,7 bilhão de reais, e no acumulado 4,4. A expectativa para o ano é fechar o nosso investimento acima de 6 bilhões de reais. A nossa inadimplência é mais um trimestre positivo, né, com uma redução expressiva em relação ao ano passado, de 24,7%. É o terceiro trimestre consecutivo que a gente mantém a nossa PDD abaixo de 1, em torno aqui de 0,8, 0,9. Então, acho que é um dado importante, é uma queda expressiva na comparação com 2024. No acumulado, a gente pode ver uma queda de 31%, considerando aí os 9 meses do ano. Bom, em relação à expansão da transmissão, acho que aqui uma informação importante, muita satisfação de que a gente venceu na semana passada o leilão de transmissão, né? Vencemos o lote 3, que era o maior lote desse leilão, com ativos, um pequeno ativo no estado do Paraná e grande parte no estado do Rio Grande do Sul, né, com uma RAP total estimada de 81 milhões de reais e um investimento acima de 1,1 bilhão de reais. Então, um investimento importante para o grupo. A gente vinha participando, eu diria assim, de forma muito competitiva nos últimos leilões, ficamos em segundo lugar nos 2 últimos lotes que havíamos bidado e agora, então, a gente sai vencedor num lote importante como esse, num ativo bem localizado no Rio Grande do Sul, próximo dos nossos ativos existentes, então com uma perspectiva, eu diria assim, muito positiva na expansão da transmissão, em especial nesse lote que a gente adquiriu. Em relação ao nosso rating, depois da Moody's, a Fitch agora atribui rating global para a CPFL acima do risco soberano. No caso aqui da Fitch, é BBB, acima do risco soberano. Então, outra indicação importante para a CPFL que permite que a gente possa acessar o mercado externo, o mercado de bonds de maneira muito competitiva, e essa é a nossa perspectiva para 2026. O prêmio Extel, mais uma vez, a CPFL foi super reconhecida, muito pelas práticas e pela forma como a gente se relaciona com os investidores. É um tema muito caro, então é um reconhecimento importante, né, de tudo que a gente faz nesse tema de relações com investidores. No Prêmio Valor 1000, mais uma vez, fomos reconhecidos como a melhor empresa do setor de energia pelo terceiro ano consecutivo, também
com toda eficiência nas operações do nosso grupo. E vários outros prêmios, né? No Prêmio Abra tivemos diversos reconhecimentos, outro prêmio Nel, prêmio de inovação, reconhecendo a CPFL Transmissão e a CPFL Santa Cruz. Então, outro tema importante, é um tema que, de fato, é incorporado aos nossos negócios, ao nosso dia a dia, então, também um reconhecimento importante vindo da agência reguladora. Bom, passando aqui para o próximo slide. Tem um certo delay aqui. Foi. Bom, aqui então no slide 4, como eu falei, eu estou aqui em Belém, participei ontem eh, bons debates, boas discussões. Eu acho que não só o Brasil, mas também essa PFL, acho que a gente tem aqui o dever de buscar o nível nessa agenda. Eu acho que a gente já tem muita história para contar, muita coisa que a gente vem fazendo, e acho que uma coisa que a gente sempre comenta é de que esses temas de ESG, de sustentabilidade, de descarbonização, eles são cada vez mais incorporados ao nosso negócio. E dessa forma a gente vê que a gente consegue construir uma agenda sustentável de longo prazo, e com resultados muito tangíveis. Acho que esse é o tema mais importante. Apresentei uma série de projetos e iniciativas da CPFL, todas elas ligadas ao nosso negócio, eletrificação de frota, forma de transformadores, CPFL nos hospitais, enfim, uma série de projetos que nós temos aqui e que, de fato, trazem e resultado com impacto ambiental muito positivo. Então, acho que a COP aqui de fato, o fórum para essas discussões, né, o fórum para firmar compromissos, né, para que todos nós sigamos nessa agenda, nessa jornada da descarbonização. Então, uma semana muito importante aqui para a CPFL e a importância de participar da COP30 aqui em Belém. No próximo slide. Bom, aqui no slide 5, em relação à venda de energia, é, venda praticamente flat em relação a 2024, uma queda de 0,6%. Aqui a gente tem um dado importante, aqui no canto esquerdo inferior do nosso slide, a gente vê na classe residencial e comercial, os movimentos são muito parecidos, a gente tem um efeito muito importante de temperatura, né, temperaturas muito mais amenas esse trimestre na comparação com o ano passado. Isso aqui traz um reflexo na redução de consumo de energia, especialmente nas classes de baixa tensão, residencial e 6% na classe comercial. Também efeito da GD, que segue também um efeito importante na faixa de 3,9%, mas que eles têm sido mais, no caso do residencial, mais do que compensado com o aumento do consumo per capita. Esse é um movimento que a gente já vem observando nos trimestres anteriores, ele acontece novamente, então vem mantendo aqui o nosso consumo, apesar dos efeitos de temperatura e o impacto da GD nos nossos mercados de distribuição. Então, o residencial cresce 0,9, o comercial uma queda de 1,9. A nossa indústria, em relação ao ano passado, desempenho um pouco diferente do que foi, que tinha um crescimento próximo de 2%. Nesse ano, a expectativa é que a gente feche a indústria com um crescimento muito, alguns segmentos, né, que vem puxando o consumo da classe industrial, né? Alimentos segue de forma recorrente com crescimento positivo, aqui no trimestre quase 2%, mas alguns outros setores, esse trimestre especial, químico e veículos, quedas importantes de 4,5% a 5%. E aqui também no canto inferior direito, a temperatura média, tanto em São Paulo como no Rio Grande do Sul, temperaturas médias inferiores, destaque aqui para o estado de São Paulo, mas que trazem impacto na redução do consumo de energia. No próximo slide, aqui no slide 6, é uma visão muito parecida, né, dos 9 meses no acumulado, também praticamente flat na comparação com os 9 meses de 2024. O mesmo efeito se dá nas classes residencial e comercial, né? Também temperatura e GD compensado pelo consumo per capita e a indústria com crescimento próximo de 1%.
Nos segmentos, no lado direito, alimentos segue, né, de maneira recorrente com um crescimento acima de 2%, e a indústria química com um desempenho negativo de quase 4%. E a temperatura também segue nos dois estados com temperaturas abaixo das médias de 2024. Próximo. Bom, aqui na inadimplência, como havia comentado, acho que um destaque positivo e importante. Então, aqui desde o quarto trimestre do ano passado, a gente vem mantendo a inadimplência abaixo de 1%, em torno de 0,9%, uma redução importante, mas é uma redução que ela vem combinada com a rede de controle da inadimplência. A gente pode ver aqui, atingimos 716 mil cortes nesse trimestre, na comparação com o ano passado, foi 549 mil, então um crescimento de 30%. Para o trimestre ainda tinha um impacto. Pessoal, vou dando continuidade aqui. Gustavo, acho que está com algum probleminha lá na cópia, lá com a internet. Então, só dando continuidade, o Gustavo estava comentando um pouco aqui dos cortes, né, que a gente mantém aqui o mesmo patamar do trimestre anterior, né, 30% a mais do que o terceiro TRI de 24. Vamos lembrar que em 24 nós tínhamos aqui o efeito ainda das enchentes Voltou. lá no Rio Grande do Sul, e a RGF ficou impactada. Ok, Gustavo? Ok? Podem me ouvir? Podemos. Vamos lá então. Podemos passar então para o próximo slide. Bom, em relação às perdas, né, seguimos aqui com um desafio importante na redução das perdas do grupo. Se a gente olhar aqui nos limites regulatórios, em 3 distribuidores ainda estamos acima dos limites regulatórios, então seguimos aqui com um grande desafio, né, mas eu diria que numa trajetória positiva. Então, mais um trimestre onde a gente apresenta uma redução das nossas perdas totais de 9,81 caindo para 9,43. A gente segue com um programa muito intenso de inspeções. Foram quase 280 mil inspeções ao longo desses 9 meses, né, e a gente tenta, obviamente, não só aumentar o volume de inspeções, mas também a assertividade com que fazemos as inspeções. Então, tivemos também um aumento importante, né, com algumas unidades de denúncias de 30% versus a média de em torno de 20 a 25%. Então, acho que aqui é um dado importante. Seguimos numa trajetória positiva, acho que não só de inspeções, mas o nosso projeto de medição inteligente também há uma expectativa de melhor monitoramento da rede e, por conta disso, há uma redução esperada também dos níveis de perdas da companhia. Próximo slide. Bom, em relação à performance hidro, a gente vê um aumento no PLD médio de 47%. Aqui, basicamente, a hidrologia mais desfavorável desde o começo desse ano, né? Então, com um reflexo aqui no PLD batendo R$ 253. O GSF, apesar da queda no terceiro trimestre, nos 9 meses, ele é muito em linha com 2024, então 90% de GSF contra 88% desse ano aqui de 2025. Próximo. Bom, performance eólica, aqui seguimos aqui com o tema do curtailment como sendo um dos grandes ofensores do resultado ao longo desse ano. Então, uma geração líquida com uma queda de 14,4%, apesar de um desempenho, uma performance de ventos melhor do que 2024, mas a gente vê no canto inferior esquerdo do nosso slide um aumento, o curtailment, na comparação com 2024. Então, ele sai de 27% para 37%, obviamente afetando muito não só a geração, mas também os resultados da companhia. A disponibilidade, ela segue aqui numa trajetória também de retomada, próximo ali dos 95%.
né, ainda abaixo de 2024, mas também com uma trajetória e com uma perspectiva de recuperação ao longo dos próximos meses. Próximo. Eu passo a palavra então para o Serino para seguir com os resultados. Gustavo, obrigado. Pessoal, então vamos lá. Falando um pouquinho aqui dos números dessa PFL Energia, quando a gente olha para o resultado consolidado, nós atingimos aí um EBITDA de quase 3,2 bilhões de reais aqui nesse trimestre, um crescimento aqui de 0,3%, 9 milhões aí acima do mesmo trimestre do ano passado. Passando aqui para a distribuição, resultado da distribuição, nós atingimos um EBITDA de 1,8 bilhão de reais nesse trimestre, uma variação de 188 milhões, explicado primeiramente aqui por mercado e tarifa, 239 milhões, basicamente tarifa. A gente teve aqui um mix, né, com residencial aí vindo positivo, e também por conta da inflação, os contratos ainda aí por IGPM, da Paulista, Piratininga e RGE. Um efeito positivo também aqui de 24 milhões da PDD, né, como o Gustavo explicou, a gente vem aí com uma PDD melhor do que no mesmo TRI do ano passado, então traz um resultado aí importante. 7 milhões também positivo, né, que foi reflexo de impactos que a gente teve na enchente o ano passado na RGE. No PMSO, né, um resultado aqui negativo de 77 milhões, mas muito em linha aí com a inflação, né, levemente acima quando a gente olha só o segmento de distribuição. 33 milhões, o ativo financeiro da concessão, que tem a correção aí do IPCA, a gente teve um IPCA menor do que o ano passado, e por isso aí traz esses 31 milhões negativos. E outros 26 milhões aqui positivo, basicamente aqui outras receitas, né, aluguel de poste, tem um importante aqui dentro desses 26 milhões. Passando para a geração, segmento de geração atingiu aí um EBITDA de 1 bilhão e 70 milhões aqui nesse trimestre, né, uma variação aí de menos 37 milhões aí comparado com o terceiro TRI de 2024. Quando a gente fala dos efeitos, né, a gente tem aqui um efeito negativo de 62 milhões, basicamente pelo fim aí dos contratos, né, da biomassa e também da EPASA, que era a nossa termoelétrica. Então, você tem uma perda de EBITDA na comparação de um ano contra o outro. Um efeito aqui de 38 milhões do GSF, como o Gustavo comentou no slide, a gente teve um GSF pior do que o ano passado, e a gente tem uma exposição aqui mais ou menos aí por volta de 15% no ACL, então acaba trazendo esse efeito negativo. Quando a gente vai para a geração eólica, a gente tem 1 milhão negativo, a gente tem um efeito de curtailment de 70 milhões, mas um valor positivo aqui no evento, quando a gente olha para vento, né, principalmente por conta do mix. A gente teve um melhor vento no Ceará, que é onde a gente tem ali o Proinfa com um preço mais alto, né? O vento lá acabou sendo melhor do que Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, onde o preço é mais baixo. Então, no mix, a gente vê esse resultado positivo aqui de 67 milhões. Na tabela ao lado, a gente consegue ver aqui o nominal do curtailment, então esse trimestre com um efeito aí de 219 milhões contra 149 do mesmo período de 2024. Tivemos um resultado positivo de 82 milhões aqui no reajuste de contratos, né, da geração, muitos deles aqui por IGPM. Também 8 milhões positivos, né, referente ao impacto da enchente do ano passado, né, que também afetou aí a geração, e outros aqui de 26 milhões negativos. Passando aqui para o próximo segmento, né, e falando da transmissão, quando a gente olha para o resultado IFRS, a gente vê um EBITDA de 248 milhões, uma variação de menos 125 milhões, basicamente aqui um efeito de margem de menos 89 milhões, alguns ajustes aqui que foram feitos no ano passado, e um PMSO de menos 35 milhões. Passando para o regulatório, que eu acho que é o mais importante aqui para vocês, a gente vê um EBITDA de 209 milhões, uma variação de 28 milhões, basicamente 36 milhões positivo, vindo aí do reajuste, né, da RAP, e 9 milhões aqui de PMSO negativo, mas super em linha aí também com inflação. Próximo slide, falando do segmento de comercialização e outros, a gente atinge aqui um EBITDA de 8 milhões no trimestre, uma variação de menos 15 milhões, basicamente aqui impactado pela margem da comercializadora,
de menos 28 milhões, mas um resultado muito bom aqui da CPFL Serviços, de 21 milhões positivo, e também combinando aqui com 7 milhões de outros aqui negativos. Passando para o lucro do trimestre, a gente vê um lucro 3,3% mais alto do que foi o lucro do mesmo TRI de 24, 45 milhões de delta positivo, atingimos então praticamente 1,4 bilhão nesse TRI. Essa variação, explicando um pouquinho o estado financeiro, uma variação de 4 milhões, nós vemos aqui um efeito positivo da marcação ao mercado das dívidas de 142 milhões, mais um ajuste positivo, né, do ativo e passivo regulatório de 63 milhões positivos. Maior despesa aqui com dívida líquida, 184 milhões, traz um efeito negativo, assim como 17 milhões de outros. Passando agora para o resultado acumulado 9 meses, né? O primeiro slide trazendo o EBITDA de 10 bilhões aqui nos 9 meses, né? Um crescimento aí de 1,9%, uma variação de 187 milhões. Basicamente, na distribuição, atingimos aí quase 6,5 bilhões de reais, né? E a gente consegue ver nesses 9 meses uma menor PDD, um ganho aqui com parcela B e no mix, né? E também inflação e o ativo financeiro da concessão. Na geração, mesmo atingindo aí 2,7 bilhões de reais no EBITDA, a gente vê um efeito negativo de 165 milhões, basicamente aí impactado pelo Cortem, que vem afetando aí bastante nesse ano de 2025. Na transmissão, 779 milhões aqui de EBITDA nos 9 meses, um delta aí de menos 34 milhões, mas aí dentro ainda do último reajuste tarifário que a gente teve aí o ano passado. Na comercialização, serviços e outros, né, a gente atinge uma EBITDA de 37 milhões, impactado um pouco pela margem da comercializadora, mas aí com bom EBITDA da CPFL Serviços, que vem trazendo um resultado positivo aí no global. Passando aqui para o lucro dos 9 meses, nós vemos aí uma queda de 0,2%, então bem em linha aí com o ano passado, só 10 milhões aí abaixo. Basicamente, a gente tem um efeito de marcação ao mercado da dívida de 401 milhões positivos, então as captações aí realmente foram numa taxa muito boa comparado com o mercado atual, né? E também um pouco de despesa com dívida líquida de menos 493 milhões, esses são os principais efeitos aqui do lucro. Passando para o próximo slide, eu volto a palavra aqui então para o Gustavo, para dar sequência na apresentação. Obrigado, Sereno. Bom, passando então aqui para a alavancagem. Então, como a gente tinha falado, fechamos em 28,7 bilhões a nossa dívida total, com 2,19 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, em cima de um EBITDA últimos 12 meses de 13 bilhões 128 milhões. Os dois ratings que recebemos, eu já comentei, acho que aqui é um dado super positivo e que coloca realmente a gente em condição de acessar o mercado externo, o mercado de bonds, muito mais como uma subsidiária da State Grid e menos como sendo uma subsidiária brasileira. Acho que isso traz para a gente uma perspectiva muito boa de spreads baixos para que a gente possa acessar esse mercado externo e com expectativa que a gente faça isso já a partir do ano que vem. Nas nossas últimas captações, também alguns dados importantes, né? Acho que o primeiro é realmente essa possibilidade de se levantar mútuos com a State Grid, em custos assim bastante competitivos, em CDI menos 0,37, levantamos 3 bilhões de reais e, além disso, acessamos o mercado não só em custo competitivo, mas principalmente com prazos médios mais elevados. Está chegando aqui no prazo médio dessas últimas captações de 9 anos, então também é um dado importante, a gente sabe que é sempre um desafio, acessando o mercado local, conseguir alongar o nosso prazo médio. Acho que tivemos aqui um bom acesso ao mercado, usando muito debêntures incentivadas, para que a gente possa, então, alongar esse prazo médio, chegando aqui a essa média de 9 anos. No próximo slide. Bom, aqui o nosso custo médio, bom, ele segue muito vinculado ao CDI, né? Quase 80% do nosso estoque é vinculado ao CDI, seguido por inflação, mas que, de alguma forma, né, se convergem os custos. Então, numa taxa Selic estável, como temos hoje,
A gente tem custos relativamente estáveis também, então fechamos com 14,2 o custo nominal e o custo real em 8,6. Nossa posição de caixa bastante confortável, a gente veio com quase 6 bilhões de reais de caixa, né, aqui fruto das captações recentes que fizemos. Então, e como já parte da nossa estratégia, sempre antecipar os vencimentos para evitar, algum risco de liquidez, e de acesso ao mercado. Então, praticamente 25 e 26, 100% já é funded, quer dizer, então traz para a gente tempo aqui para que a gente possa repensar aqui e planejar, as novas captações, agora não mais olhando para 26, mas já olhando para 27, especialmente para 28. Bom, o nosso capex, fechamos então com 1,7 bilhão de reais no terceiro tri, né, no acumulado 4,4 bilhões de reais. A gente segue, realmente, com investimento em missão, um tudo bem? Com 1,4 bilhão na distribuição, né, mas com volumes importantes também na transmissão, com 557 milhões de reais de investimentos, nos 9 meses, um crescimento de 21% em relação a 2024. Próximo. Bom, e por último, como eu havia comentado, acho que é um leilão muito importante pra gente, era, sem dúvida nenhuma, o lote que a gente mais tinha interesse. Participamos de outros também, bidamos para outros lotes, mas esse mas pelo fit estratégico desse ativo com a CPFL Energia, especialmente com a CPFL Transmissão. Então vencemos o lote, né, com uma RAP de 81 milhões de reais, um CAPEX de 1 bilhão e 69, né, com expectativa de entrada em operação, aqui prazo legal, em fevereiro de 2030. Como sempre, alguns drivers para que a gente possa maximizar o retorno desses investimentos, é a entrada em operação antecipada, e vamos trabalhar para isso, redução do capex em relação à referência de 1,69 bilhão, e nesse caso específico, um potencial de sinergia e de redução de custo, dados ativos tanto da RGE, mas especialmente da CPFL de Transmissão, na mesma região. É uma expectativa também positiva de esse custo de geração e, portanto, maximizar o retorno desse investimento. Então, acho que aqui é um dado importante, prepara cada vez mais a companhia para os leilões que acontecerão durante em 2026, né. Então, quanto mais escala, né, quanto mais expertise, quanto mais, informação a gente tem desses leilões e desses projetos novos, mais competitivos podemos ser, sem abrir mão da nossa disciplina financeira. Então, isso aconteceu aqui nesse leilão e com expectativa que a gente participe sempre de forma competitiva nos próximos leilões também. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Então, pessoal, a gente abre aqui a sessão de perguntas e respostas. Só lembrando, né, mais uma vez, que as perguntas serão feitas ao vivo. Para solicitá-las, basta clicar no botão levantar a mão, raise the hands, aí na parte de baixo da ferramenta. E a gente já tem aqui, então, uma primeira pergunta. A primeira pergunta vem do Daniel, do Banco Safra. Daniel, obrigado aí pela sua participação. Fique à vontade aí para a sua pergunta. Fala pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta aqui, pensando mais para entender aqui a estratégia da companhia para 2026, né? E aqui considerando a participação de vocês nos últimos leilões de transmissão, aí vocês foram vencedores nesse último agora. Né? Olhando para 2026, a gente vai ter oportunidades em leilões, vamos ter leilão de bateria, leilão de transmissão. Né? E aí, olhando para a posição de alavancagem da companhia, como que está a cabeça de vocês pensando em alocação de capital, crescimento? A estratégia de 2026 ela está orientada talvez aqui para uma maior atividade de crescimento na visão de vocês ou não? Permanece ainda uma visão inalterada versus os últimos anos? Mas para entender realmente como que está a cabeça de vocês nesse tema. Obrigado. Caiu. Voltou?
Deixa eu ver se ele vai. O outro voltou rápido, vamos ver se ele volta rapidinho aqui. Tá, Tá aberto já a sua câmera e o áudio, tá, Gustavo? tudo certo. Podem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Não sei como é que eu volto aqui. Opa, podem me ouvir? Vamos Estamos lá. ouvindo. Legal. Bom, Daniel, obrigado aí pela sua pergunta. Bom, eu acho que a gente segue com a mesma estratégia. Assim, eu acho que de uns anos para cá, especialmente, né, nos últimos, agora 3 leilões que participamos, nós redesenhamos totalmente o nosso processo interno de participação nesses leilões, estamos revisitando premissas, a forma de modelagem financeira, para que a gente conseguisse aumentar a nossa competitividade nesses leilões, preservar de fazer isso, né? Batemos na trave nos 2 últimos leilões, vencemos esse. E acho que coloca a gente muito mais preparado quando a gente olha para os leilões que vão acontecer. Então, acho que tem uma perspectiva de aumento dos volumes de leilão, de transmissão. Vem os leilões de armazenamento, leilão de bateria. Assim, não temos ainda uma clareza de qual vai ser o modelo de negócio e como é que vão ser remunerados esses ativos, mas eu tenho uma perspectiva de que teremos uma regra clara, né, de remuneração, e em sendo dessa forma, acho que a gente se coloca também como sendo potencial investidor desses leilões. Então, assim, numa alavancagem de 2,2 vezes, com uma perspectiva de crescimento de EBITDA, eu acho que o nosso balanço permite que a gente continue participando, e acho que é isso que a gente vai fazer, muito olhando para esses ativos que, no nosso entendimento, fazem sentido para o grupo, né? Então, acho que o exemplo aqui do lote 3 é claramente um ativo que tem muito fit estratégico com a CPFL, bateria também tem muito fit estratégico, então, acho que a gente vai seguir nessa mesma linha, né, sendo assim, muito disciplinado da forma como a gente modela o business plan e, ao mesmo tempo, olhando para os ativos que fazem sentido para a gente. Então, assim, eu não vejo a alavancagem como sendo uma restrição de novos investimentos, é muito mais se mantendo essa estratégia, né, com uma perspectiva clara de remuneração para o nosso acionista. Eu acho que isso aqui esse sim, fator inegociável. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gustavo. Passando então aqui, pessoal, para a segunda pergunta. Segunda pergunta vem do Goldman Sachs, Guilherme Bosso. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Fique à vontade aí para a sua pergunta. Opa, bom dia aí, Cirino, Estrela, obrigado pela oportunidade. Só tenho 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre a linha de PMSO na distribuidora. A gente viu um crescimento de 7%, né, ano contra ano, foi um pouco acima do IPCA do período, então só queria entender que fatores explicaram esse aumento. E a segunda pergunta é sobre o resultado da geração, né? Neste trimestre a gente viu vários geradores sendo impactados pelo curtailment, nesse contexto de preços mais altos também. Eu gostaria de entender quais foram, né, os fatores que mitigaram o impacto do curtailment no trimestre. Obrigado. Vamos lá, Guilherme. Tudo bom? Respondendo a primeira pergunta, eu acho que do PMSO, é só bom deixar bem claro também que o PMSO da distribuição, quando a gente olha os 9 meses, ele está super em linha com a inflação, tá? No trimestre, a gente tem aqui o carrego um pouco aí de reajuste salarial que acontece, né, que foi um pouquinho acima aí da inflação, então a gente traz um pouquinho desse impacto.
E, obviamente, um trimestre aí com investimento muito mais alto, né? Então, a gente tem também aí um OPEX aí atrelado a um CAPEX maior aí feito nesse último trimestre também. Eu acho que nada que traga alguma preocupação aí, acho que tá bem em linha aqui da expectativa, e a ideia é realmente ainda fechar o ano de 2025, né, abaixo, dentro ou abaixo ainda de inflação. E a sua segunda pergunta, acho que são os efeitos mitigantes aí do Cortayment no resultado. Se eu entendi bem a sua pergunta, de fato a gente teve ali um impacto de 70 milhões de delta aqui nesse trimestre, quando eu olho para Cortayment, mas quando a gente olha para o vento, né, a gente teve um positivo de 69 milhões. Por mais que o vento tenha ficado no meu consolidado estável como o ano passado, eu tive um melhor vento no Ceará, no estado do Ceará, que é onde a gente tem ali alguns parques do Proinfa, né, e eu tenho um preço mais alto. Então, no mix de preço versus vento, a gente consegue trazer aqui um resultado positivo, uma vez que o preço é menor no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, onde eu tive um vento um pouquinho abaixo do que aconteceu no Ceará. Tá? Se eu entendi a sua pergunta, acho que foi isso. Se não, fica à vontade aí de fazê-la novamente e a gente endereça aqui a resposta. Muito obrigado. Ah, é isso mesmo, Cirino. Obrigado. Valeu. Pessoal, acho que é isso então. Não tem mais nenhuma outra pergunta aqui na fila. Agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Só antes de passar a palavra final aqui para o Gustavo, né, só lembrando que agora no dia 25 de novembro nós teremos mais um Investor Education, né? A gente vai falar um pouquinho aí de regulação, né, com a participação aqui da nossa diretoria de regulação, dos gerentes, falar um pouco mais no detalhamento aí da CP09, né, a nova metodologia de perdas, e também da CP62 de custos operacionais. Então, quem não fez a inscrição ainda, né, tá aí o QR Code, aproveita, acho que vai ser um evento bem bacana aí para a gente ter um pouco mais de entendimento aí desses dois itens. Então, muito obrigado aí. Passo a palavra final aqui para o Gustavo. Ok, obrigado, Serino. Bem, agradeço a participação de todos aí, investidores, analistas. Acho que a gente fecha aqui mais um bastante robusto dos resultados, e acho que com uma perspectiva positiva. Assim, no processo, agora caminhando para o final de renovação das nossas concessões em distribuição, que é um dado importante. Temos aqui uma discussão grande, com uma perspectiva também positiva de desfecho em relação ao curtailment, através da MP 1304. São dois grandes temas que eu acho que faz com que a gente abra 2026, né, com uma perspectiva diferente, de mais estabilidade, de mais visão de longo prazo, né? Assim, contribuindo muito para que a gente consiga manter o nosso nível de investimento. Comentei aqui, esse ano vão ser mais de 6 bilhões de reais de investimentos. A expectativa é que a gente siga investindo em todos os nossos negócios. Então, com uma perspectiva muito mais, eu diria, previsível quando a gente olha 2026, aí pensando não só nos ativos existentes, mas também possíveis novas aquisições, novos leilões que vão acontecer. Então, acho que traz de novo a agenda do setor da maneira como ela tem que ser, né? Uma agenda, uma regulação clara, bem definida e com perspectiva de longo prazo, né? E casa aqui com a nossa visita aqui à COP também, que eu acho que vários bons insights que de novo traga aqui para dentro, internalize. Acho que essa COP tem que representar o protagonismo das pessoas e das empresas para que a gente possa realmente avançar com a agenda da sustentabilidade e descarbonização, trazendo ela uma lógica de negócio. Porque eu acho que dessa forma é que a gente consegue avançar de forma sustentável e com uma visão de longo prazo. Então, agradeço o apoio de cada um de vocês e seguimos aqui com a CPFL, buscando resultados cada vez melhores, com novas ideias, inovação e buscando sempre crescimento, balanceando com o nosso pagamento de dividendos. Muito obrigado, boa tarde a todos.